Olá, pessoal. Meu nome é Isabela Pondian, eu sou graduanda da USP no curso de História e atualmente faço parte do grupo de pesquisa Subalternos e Populares na Antiguidade. Eu desenvolvo uma pesquisa dentro desse grupo, orientada pelo professor Júlio César Magalhães de Oliveira, com bolsa FAPESP. Essa pesquisa ainda está nos estágios iniciais, mas eu queria trazer para vocês um pouco da minha perspectiva e como eu pretendo seguir nos próximos meses. Então, a gente parte do título, que é Representações Imagéticas de Mulheres Trabalhadoras em Relevos Funerários de Ostia, Porto de Roma, durante o século I a.C. e II depois de Cristo. Aqui, o meu principal objetivo é tentar demonstrar como esses relevos funerários, que representam mulheres trabalhando, sejam em lojas, oficinas e bares, colaboram para o nosso entendimento das experiências e aspirações próprias dessas mulheres. Para isso, eu escolhi Ostia. Ostia é um antigo porto romano, a mais ou menos 25 quilômetros a sudoeste de Roma. E eu escolhi justamente pela abundância de fontes que a gente pode encontrar nesse local. Isso permite a gente identificar padrões, variações e permanências dentro de uma mesma localidade. E por que relevos funerários? Bom, os relevos funerários, eles são túmulos criados para homenagear os mortos, podendo ser encomendados pelos mortos antes de morrerem ou pelos seus familiares após a morte. Aqui eu vejo a importância justamente por serem fontes diretas, ou seja, não tem intermediação da elite, diferente de outras fontes como as literárias. Nas fontes literárias, o que a gente tem são homens escrevendo e homens da elite escrevendo sobre a sociedade, sobre o que eles observam, o que acabam representando muitas vezes muito mais as suas próprias visões do que as visões daquele grupo. Então aqui não, aqui a gente tem acesso a uma autorrepresentação das mulheres e que dá a possibilidade da gente alcançar suas próprias cosmovisões dessa classe. A gente sabe que as mulheres sempre foram tratadas de uma maneira muito conservadora dentro da história, e não foi diferente na história antiga. Então, as mulheres romanas, elas sempre foram tratadas como pertencentes ao âmbito privado do lar, totalmente dominadas pelos homens e subalternizadas de um modo geral nas relações sociais. Então, historiadores como Jerome Carcopino, eles viam as mulheres justamente predestinadas a fazer o trabalho doméstico, a serem mães naturalmente, esposas naturalmente, e também sempre valorizadas apenas pelas suas virtudes de honra, beleza, fidelidade, por exemplo. E mesmo ele, quando ele valoriza que as mulheres adquirem uma certa liberdade no período imperial, essa liberdade, na verdade, corrompe a mulher. E essa liberdade só é valorizada quando ela está em função do homem, quando ela está servindo ao seu marido, quando ela está servindo ao seu filho, por exemplo, e nunca às suas próprias aspirações, e nunca a partir dos seus próprios objetivos, sempre com essa sombra masculina. E esses autores mais conservadores, eles se baseiam principalmente em fontes literárias antigas. Se a gente pega o Tito Livio, por exemplo, fica muito claro que ele personifica na Lucrécia o ideal da mulher romana, né? E que ideal é esse? É justamente da mulher casta, da mulher fiel, da mulher honrosa e que sempre está nesse ambiente privado do lar. Mas o que a gente precisa prestar atenção aqui é justamente que o Tito Livio, que escreveu na antiguidade, era um homem da elite. Então, não necessariamente o que ele estava falando correspondia aos valores dessas mulheres trabalhadoras. Bem pelo contrário, a gente precisa tentar acessar uma outra visão desse grupo. Essa, esse modo de ver as mulheres, muito predominante no século XIX e até a metade do século XX, mais ou menos, começou a ser contestada a partir da década de 70, quando surge uma nova historiografia preocupada com outros tipos de fontes e também influenciada por outras visões, como a visão feminista. E aí, muitos historiadores passam a estudar justamente o trabalho feminino. E esse trabalho feminino ajudava e ainda ajuda a compreender qual que é o papel social, qual que é o papel econômico dessas mulheres dentro da sociedade romana. É nesse contexto que surgem diferentes tendências interpretativas, então uma delas, defendida por historiadores como a Lena Loven, acredita que essa representação de mulheres trabalhadoras, na verdade, correspondiam aos valores da elite, correspondiam a um valor dominante de uma classe aristocrática e não aos seus próprios valores. Diferente de uma outra visão que não, que fala que essas mulheres trabalhavam para sustentar suas famílias ou por outros motivos e por isso representavam os valores internos daquele grupo.
concordando com essa segunda perspectiva, representada por historiadores como a Sandra Joshua, eu queria fazer uma rápida análise dessa fonte de uma sapateira que eu considero essencial nesse contexto de hoje. Então, essa fonte ela foi feita no mármore, foi encontrada em dois segmentos diferentes, uma parte na Vila della Fontana e a outra nas Termas de Netuno, e hoje ela se encontra em Florença. As dimensões, a gente tem 30 centímetros de largura e mais ou menos 45 centímetros de altura. De um lado, então, a gente tem a representação da sapateira. Ela está sentada em um banquinho, numa cadeira, com os cabelos presos, vestindo uma túnica simples amarrada na cintura, e também segura o molde de um sapato. Ao lado, encontra-se escrito o seguinte: Marco Acílio doou este sepulcro, metade sapateira Septimia Stratonic, caríssima amiga, pelos bons serviços que ela fez a ele, e a outra parte a Acílio Fortunaciano, seu filho. A primeira coisa que a gente nota é que o nome de Septímia indica que ela era uma escrava liberta, e também que esse sepulcro foi doado por Marco Acílio no monumento de seu filho. Ela, tanto a Septímia quanto o Marco Acílio, carregam nomes muito importantes de Ostia e Roma, os Septímios imperiais e os Acílios consulares. Acílio aqui refere-se a Septímia como caríssima amiga. Esse termo pode apresentar uma ambiguidade. Pode ser sim uma amiga muito importante para ele, mas ao mesmo tempo pode indicar que na verdade eles eram amantes e ela podia ser a mãe, né, de Acílio Fortunaciano. Mas o que eu queria chamar atenção aqui são as questões, né, e as reflexões que a gente pode tirar dessa representação. A primeira delas se refere à importância do trabalho para a identidade desses indivíduos subalternos, para a identidade dessa mulher. Afinal, na hora da sua morte, o que foi valorizado? Foi justamente o seu trabalho de sapateira. E a segunda se refere à pessoa que encomendou. Era um homem pertencente à elite. Desse modo, quais são os padrões de representação que a gente consegue identificar? Eles correspondem a um padrão da elite? Dá para a gente estabelecer diferenças e semelhanças dessas inscrições com as que foram encomendadas pelos próprios indivíduos subalternos? Essas são algumas perguntas que eu vou responder durante a minha pesquisa, mas já é possível perceber que muitas mulheres eram sim valorizadas, né? Para além do trabalho doméstico delas, então a gente vê que, na verdade, não tinha uma divisão tão fixa entre o mundo privado e o mundo público, entre o mundo privado da mulher e o mundo público do homem, e que essa fronteira é muito mais complexa. E que o trabalho da mulher, na verdade, é sim valorizado, é um símbolo de status feminino, e que não apenas foi valorizado pela mulher, como uma outra pessoa achou de grande importância a ponto de fazer uma homenagem a ela e homenagem ao seu trabalho. Dei aqui um panorama sobre alguns pontos que eu procuro explorar um pouco mais nos próximos meses. Deixei também a bibliografia para quem quiser consultar, que foi utilizada para a apresentação, e o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida. Eu queria agradecer a Ampu pela oportunidade e também desejar um ótimo evento.